Delegado que indiciou a família ganha cargo na Europa. No caso do aeroporto do Moraes, em Roma. Olha essa notícia diz um surrealismo absurdo. O Moraes, aliás, anda bem ocupado, né? As notícias dos últimos dias têm sido ótimas para ele. É tal de juiz condenando pessoas, mandando prender, pessoas que seriam uma suposta ameaça para a família dele, onde ele é a vítima. E aí a gente tem essa coisa linda. Olha essa história. O delegado da PF que indiciou 3 brasileiros por crime contra o ministro Alexandre de Moraes em Roma ganhou um cargo na Europa. O delegado da Polícia Federal, Tiago Severo de Rezende, que indiciou os 3 brasileiros por crime contra o Supremo Tribunal Federal, contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e sua família, ganhou um cargo na Europa. O delegado foi designado em 16 de maio para atuar como oficial de ligação junto à Europol. Por que cacete a gente tem uma oficial de ligação junto à Europol? Que cacetas é Europol? Em Haia por 2 anos. A nomeação foi oficializada pelo Diário Oficial, está aqui no Diário Oficial. Responsável pelo indiciamento da família que hostilizou o ministro Moraes, em Roma, Rezende tem sua missão em Haia descrito como transitória. A mudança inclui transporte de mobília e bagagens com direito a levar os seus dependentes. A publicação não divulgou o salário do delegado, e eu aviso a vocês, porque eu conheço outros casos, que esses caras que estão lutados aqui fora, isso é altamente disputado. Altamente disputado. O cara ganha o salário, primeiro tem uma ajuda de custo, de moradia, etc. Tem um monte de benefício e o cara ganha o salário em euro. É considerado uma oportunidade de fazer um pé de meia por essas pessoas. E o caso é mais interessante porque o outro delegado tinha deixado de indiciar a família que se envolveu na confusão com Moraes. Em fevereiro, sob o comando do delegado Hiroshi de Araújo Sakaki, então responsável pelo caso, detalhe, o Hiroshi responde diretamente ao Alexandre no inquérito das fake news. Mantovani Filho e sua família não foram indiciados. O delegado encerrou a investigação e concluiu que o Mantovani cometeu o crime de injúria real contra o filho de Moraes, mas que não promoveu o indiciamento. Segundo Sakaki, uma instrução normativa da PF veda um indiciamento por crime de menor potencial ofensivo de pena máxima de 2 anos. Agora, porém, o novo delegado do caso entendeu que, além da injúria, os 3 cometeram o crime de calúnia, agravado por ter sido cometido com um funcionário público, contra um funcionário público em razão das suas funções. Ou seja, e aí, esse cara aqui, não, peraí. Atendi agora o que o ministro Moraes queria. Vai para a Europa com um cargo nababesco. E aí você olha, quando a Folha de São Paulo começa a dar notícias desse tipo, Folha constata que PF infla a diretoria com inquéritos contra Bolsonaro. Isso é a Folha de São Paulo. Esse é a Folha de São Paulo. Originalmente, o departamento se concentra em ações de combate ao terrorismo. A Polícia Federal desvirtuou a missão da principal diretoria de inteligência da polícia, DIP, e agora se concentra em inquéritos ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A informação é da Folha de São Paulo. A DIP é originalmente responsável por definir a política de inteligência e realizar ações de contra-inteligência e investigação sobre o terrorismo. É a inteligência brasileira. Agora, ela se foca em perseguir o Bolsonaro. A diretoria da PF dedica-se prioritariamente às seguintes pautas: o chamado inquérito das milícias digitais, uma investigação sobre a suspeita que o Bolsonaro Puta que pariu. Uma investigação de que o Bolsonaro pode ter falsificado a sua carteirinha de vacinação contra a Covid-19, o chamado inquérito das fake news, o possível uso ilegal da ABIN e as blitz montadas pela PRF. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição.
Isso é a Folha de São Paulo que está dizendo. Isso é a Folha de São Paulo que está dizendo. Eu falo para vocês, o Brasil é isso. Às vezes a gente pensa que é o interesse do carreirismo. Esses policiais federais que se comportam verdadeiramente como capangas. Capanga. Policial é agente da lei. Agente da lei segue a lei. Se você não segue mais a lei, se você está seguindo a sua conveniência, a sua carreira, e etc, etc, e vale a mesma coisa para o Exército, para as Forças Armadas, são capangas carreiristas. Digo que são capangas porque eles têm o monopólio da força. Então faz o que é melhor. Pô, tem que indiciar. Imagina a crise de consciência no que diz um delegado que indicia gente inocente, gente de família, só para agradar os caprichos de um tirano e ganhar como recompensa um carguinho na Europa. Podridão moral, é o que o Alexander Solzhenitsyn diz. Não tem ditadura que não passe pela corrupção moral do povo. Esse cara não ser mal visto pelos seus pares, esse cara não ser condenado por todas as suas voltas, as pessoas não se distanciarem desse cara, é um sinal de falência moral. É um sinal de falência moral do povo. Eu vou contar uma história para vocês, totalmente fora do script, mas... uma vez, quando eu era empresário e tal, eu não me lembro mais se eu já tinha saído do setor público há muito tempo, não, mas estava numa festa, na casa de um amigo e tal, e tinha um amigo que sempre frequentava o mesmo grupo, e esse cara estava ganhando muito dinheiro. Aí o cara sentou e tirou onda conosco de como que ele estava ganhando dinheiro, que ele estava com mais de R$1 milhão em espécie, tirando onda. E aí o cara chama a gente para montar um esquema na época era para superfaturar a quantidade de quentinhas de restaurante de R$1 no Rio de Janeiro. Um cara é um advogado. Eu olhei aquela porra e falei assim, peraí. Você tá tirando onda, que você tá se dando bem num esquema onde você tá roubando dinheiro de nego que é tão ferrado que tem que comer em restaurante de R$1? Como é que esse cara não é execrado por toda a sociedade? Eu fiquei me perguntando como é que aquelas pessoas não te expulsavam aquele amigo daquele grupo. E esses caras da Polícia Federal, que agem como capangas, eles têm que ser execrados pelos seus pares. As pessoas têm que querer distância dessas pessoas. É como a mulher que levantou no restaurante com o Alexandre, nojo de comer no mesmo ambiente que esse cara. E é claro que a consequência disso para boa parte das pessoas, né? A consequência das pessoas olhando um cara ganhando um carguinho depois de indiciar um cara que na verdade sustenta o Brasil, porque é um empresário, paga o salário de várias famílias, é claro que a confiança nas instituições vai para o saco. A mesma Polícia Federal, que era vista como heróica na época da Lava Jato, vocês lembram? Todo mundo, um filme, Polícia Federal. Não tinha um filme, tem um amigo meu na Polícia Federal. Os heróis, o mecanismo, os heróis são policiais federais. Tá? Agora essa bosta aí. Indiciar quem xinga o Alexandre e ganhar carguinho na Europa. Inflar a diretoria perseguindo o bolsonarista. E até onde vai essa bosta? Eu sei onde é que vai. Acaba nisso aqui, ó. Acaba nisso aqui. Despenca a avaliação positiva do STF em pesquisa e vai para apenas 14%. Em dezembro de 2022, após as eleições, a corte era avaliada como ótima e boa por 31% da população, diz o Poder Data. Atualmente, esses percentuais caíram para 14%. É o mais baixo desde o início da série histórica do Poder 360. Por outro lado, a taxa dos que consideram ruim ou péssimo aumentou 11 pontos, de 31% para 42% em um ano.
Se isso fosse um governo, tinha caído. Conectem isso com a notícia que eu li aqui agora há pouco para vocês sobre a popularidade do Bolsonaro, que só aumenta com toda a perseguição do judiciário. E a do Trump, que só aumenta. E aí você olha o judiciário e como é que está o judiciário? Está no 14%. Os caras estão sozinhos. Esses caras da Polícia Federal estão nesse meio. O Alexandre, em vez de estarem procurando tráfico de drogas, pedofilia, o Brasil é o maior caminho de cocaína da Europa, da América Latina. E, no entanto, o nego está caçando bolsonarista. Vocês acham que a população vai assistir um troço desse calada? Eu digo para vocês sem medo de ser feliz. Ouçam o que eu estou dizendo. O Alexandre, esses asseclas deles, esses caras, são o maior ataque às instituições que o Brasil já teve na sua história. Credibilidade é igual cheque, é igual nota promissória. Depois que você pede para se recuperar, eu diria que nós possivelmente nunca vamos nos recuperar, a não ser que haja consequências duras. Então, senhor Flávio Bolsonaro, é por isso que impeachment resolve sim. Accountability. Para mostrar que as instituições brasileiras funcionam. Para mostrar que o Senado brasileiro, do qual o senhor está sentado já há 6 anos, serve para alguma coisa.